Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para no vídeo de hoje nós fazemos um vídeo especial, né, trazendo aí um vídeo do nosso clube de membros direto aqui para o nosso canal principal. Então, se você é VIP ou membro do canal, você vem tendo acesso a alguns vídeos diferenciados, dentre eles o vídeo em que dissecamos o Washington Wizards, mas dessa vez nós vamos dissecar o Sacramento Kings, um dos times com maior potencial de lucratividade dentro dessa temporada 25-26, e para você que é um tipster que está começando nesse universo da NBA, esse é o time certo para você fazer dinheiro, pelo menos ele foi até aqui. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, para a gente trazer mais vídeos como esse. Clica no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, e a gente vai entender que vale a pena a gente trazer vídeos dissecando as franquias, mostrando seus principais pontos fortes e fracos para a gente explorar contra e a favor aqui para a galera do YouTube. Beleza? A meta é de 100 likes, como eu disse para vocês, mas você também fica convidado para se inscrever no canal. A gente está com a meta de 30 mil inscritos até o final da temporada. É uma meta ousada, mas é uma meta que eu tenho esperança, fé de que a gente vai conseguir, porque eu conto com a ajuda e a audiência de vocês. E também nosso Instagram, @Sexta de Trade, tem conteúdo exclusivo, informações especiais e também promoções que você só encontra lá. Oportunidades incríveis para fazer parte do nosso grupo VIP pelo melhor preço, o grupo VIP mais completo do mundo. O contato está na tela para vocês. Beleza? Bom, se você quer ser membro do canal por apenas R$ 5, clica no botão de Seja Membro e você vai ter acesso a vídeos de como criar uma boa zebra, como você pode explorar cada uma das franquias da NBA e vídeos que são lançados semanalmente e atualizáveis também. Beleza? No nosso grupo VIP, nosso guia de bolso com todas essas informações, os principais pontos fracos das franquias a serem explorados para você ser um ótimo tipster no mundo da NBA, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente tem o nosso diferencial e é assim que a gente busca ensinar vocês a serem competitivos e também lucrativos de forma séria no universo da NBA. Beleza? Bom, temos aqui o elenco do Sacramento Kings com Malik Monk, bom jogador, Doug McDermott ali um excelente arremessador, mas que pouco participa das partidas da equipe. Seus principais jogadores titulares, né, Zach LaVine e DeMar DeRozan, ao lado ali de Domantas Sabonis e Dennis Schroeder, e Keegan Murray formando o quinteto, digamos que ideal dessa franquia. O Achiuwa teve alguns jogos aí como titular, bem como o Russell Westbrook, Eubanks e Saric. Eu acho que esses 9 jogadores aqui são os que mais a gente tem que se apegar, tá? Até tem outros jogadores que participam da rotação, tem bons minutos, o Keon Ellis é um deles, mas os principais, esses 9 citados aqui, beleza? E já dá pra ver logo de cara, né? O Malik Monk também é um dos principais aí, o principal sexto homem dessa franquia. Logo de cara você vê que é um time que, cara, ele não vai viver muito tempo, né? A gente tá falando de uma equipe que não faz nenhum sentido. Eles tentaram montar aqui um Chicago Bulls 2.0 com DeRozan e LaVine, que nem funcionou, então imagina funcionar na Conferência Oeste. Mas é um time com excesso muito alto de armadores e defensores ruins. Dennis Schroeder e Russell Westbrook até podem se esforçar, mas ou eles não têm idade ou então não têm altura e porte físico para serem defensores competitivos. O DeRozan e o Zach LaVine nunca foram defensores de altíssimo nível e o Sabonis é um protetor de aro no máximo ok. O Keegan Murray também, ótimo jogador, mas irregular. Ainda teve poucos minutos nessa temporada porque teve voltando de lesão aí. E os principais reservas aí desse garrafão, Eubanks e Saric. Aqui o Eubanks para mim, piada. E o Saric é um jogador que eu até acho interessante, mas ele não vem ganhando muitas chances nessa temporada não, tá? Mas ainda assim, nada demais. Então, acima de tudo, o Sacramento Kings é um time over, é um time que é ruim defensivamente, então a gente não vai ir aqui muito a favor deles, né? A gente vai muito aqui pro lado do ir contra eles. É uma temporada na qual eles pretendem trocar essas principais peças, LaVine, Schroeder, Sabonis e também o próprio DeMar DeRozan. O único jogador que é intocável ali, se eu não me engano, desses principais que eu citei é o Keegan Murray, mas não por ele ser o melhor, mas por ele ser o mais jovem, promissor e com encaixe aí para evoluir dentro da própria franquia. Mas meu ponto é, corram e aproveitem para explorar esse time enquanto há tempo, tá? Nos últimos 15 jogos, o Sacramento Kings eles sofreram 125 pontos de média e eles venceram apenas 4, perdendo 11, inclusive para times também de um nível bem mediano assim, tá? Eles não tiveram um calendário tão fácil, tiveram um calendário, para falar a verdade, até difícil até aqui no momento da gravação desse vídeo, mas seus aspectos defensivos não devem melhorar muito daqui para frente não. Então a gente está falando de um time que joga num ritmo alto, eles são um dos 7 times mais rápidos da NBA por 100 posses de bola, mas
apesar deles gastarem pouco relógio, cederem muitas posses de bola por minuto para os rivais, essas muitas posses que eles cedem, eles defendem mal, sendo o quinto pior eficiência defensiva da NBA. O aproveitamento em rebotes dessa franquia é o pior da liga, então eles acabam permitindo que os rivais consigam finalizar os ataques deles ou então conseguir pontos de segunda chance em rebotes ofensivos. Então, logo de cara a gente sabe que é um time que é pra gente explorar o over contra eles na pontuação dos times que a gente está a favor e também dos rebotes dos principais reboteiros, já que eles são muito ruins nessa categoria. Mas quais são as posições nas quais é mais interessante a gente explorar eles? Eu diria que são aqueles armadores cestinhas que vão ter muitos arremessos porque eles têm defensores de mano a mano ruim, mas acima de tudo aqueles armadores que têm uma altura até acima da média para a posição, como Shea, Cade Cunningham, Luka Doncic são alguns exemplos, jogadores que poderiam jogar até de ala, são jogadores eu diria que ideais para produzir contra esse time, que para essa posição de armador, eles não cedem tantos pontos assim, mas para shooting guard, que é a posição original ali do próprio Shai Gilgeous-Alexander, eles são o sexto time que mais cede pontos por jogo na liga. Para rebotes, a gente pode trabalhar com diversas posições, tá? Para centers, eles são o quinto que mais cede rebotes. Para a posição de ala, eles não cedem tanto. Para a posição de ala armador, eles são top 10. E para a posição de armador aqui, eles são quase um dos 10 que mais cedem, mas eu gosto de explorar o over em rebotes contra essa franquia, tá? Então a gente tem aqui over em rebotes contra eles, over na pontuação de jogadores que são bons cestinhas, mas se o principal pontuador do time que enfrenta o Sacramento Kings for um cara de garrafão, também é interessante, porque eles são o terceiro time que mais cedem pontos para pivôs em toda a liga. Então eu vou deixar no final desse vídeo um ranking aqui das 5 coisas que eu mais gosto de explorar contra o Sacramento Kings na ordem, não necessariamente o que foi mais lucrativo para mim até aqui, mas os que eu acho que tem potencial para continuar sendo lucrativo até pelo menos metade da temporada, onde eles vão poder trocar as peças que eles têm hoje, beleza? Mas vamos falar aqui um pouco a respeito do tipo de jogada na qual ele sofre muitos pontos, mas não sem antes passar para a questão dos rebotes para finalizar, tá? Porque além do aproveitamento ruim, muitas posses por minuto, essas muitas posses que eles têm, eles erram demais. É o quarto pior ataque por 100 posses, então muitos arremessos saem errados, muitos rebotes são possíveis para que principalmente os pivôs rivais consigam produzir bem nessa categoria. E quando a gente vai aqui para tipo de jogada, como eu disse para vocês, não é um time muito bom defensivamente, especialmente no mano a mano, tá? Onde eles têm aqui um dos 10 piores aproveitamentos em jogada de mano a mano na NBA, no caso a isolation, e quando a gente vai aqui para pick and roll handler, que é prático, não é um mano a mano, tá, mas é quase ali um jogador conduzindo a bola, um armador, só que dessa vez chamando um pivô ali para fazer a parede para ele, a gente tá falando de um tipo de jogada na qual o Sacramento Kings também sofre demais, tá? Sendo um dos 10 mais vazados em pontos por jogo na liga e tendo também um dos 10 piores aproveitamentos em defesa nesse tipo de jogada em toda a NBA. Agora, quando a gente fala de jogadores big, jogadores grandes, os pivôs ali que eu disse que também podem produzir contra esse time baixo deles de garrafão frágil, a gente tá falando de um Sacramento Kings que para jogadas de poste baixo, que são feitas por pivôs, é o terceiro time mais vazado da NBA, o que também é ótimo pra gente trabalhar, tá? E no pick and roll man, que também são jogadas ali típicas de pivôs, a gente tá falando de um Sacramento Kings que também sofre bastante, é o time mais vazado da NBA em jogadas desse tipo, sendo o terceiro pior aproveitamento também. E para finalizar, vamos falar aqui a respeito das assistências também, porque se a gente está falando de um time muito baixo, que se defende mal e que joga no ritmo alto, é possível também que eles cedam muitas assistências por jogo, e sim, eles cedem nesse momento o terceiro time que mais cede assistências por jogo na liga, principalmente jogadores ali que além de bons passadores vão ter um bom pivô, um bom ala pivô para poder fazer um pick and roll man ali para que eles consigam pontuar bem, tá? Quando a gente vai aqui em defesa versus posição, a gente pode colocar aqui os point guard, principalmente, que são os armadores, como destaque aqui para poder trabalhar com esse over em assistências contra esse rival, especialmente se for um ala armador, um ala de força, onde eles são o sétimo time que mais cede assistências por jogo, e até pivôs, só que aí eu acho que os pivôs eles têm tanta facilidade em pontuar contra eles, não tem por que eles soltarem a bola, mas se for um pivô ali no estilo Nikola Jokic, Şengün, que são jogadores que falam, cara, nosso time é superior a ele, eu não preciso ser um excelente pontuador pra gente ganhar, vamos só passar a bola, eu considero interessante, principalmente no pontos, rebotes, mais assistências, já que o Sacramento Kings é top 5 em todas essas categorias para ceder, então esses pivôs que fazem um pouco de tudo, pegam rebotes, pontuam e passam, são excelentes para se trabalhar contra eles.
Então, antes de encerrar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui do lado para vocês as coisas que eu mais gosto de explorar contra o Sacramento Kings. Todas elas são igualmente positivas. Eu não diria que eu tenho uma favorita, mas eu tentei o máximo colocar aí em um ranking para vocês terem uma noção, tá? O Sacramento Kings é um time de meio de tabela em relação a bolas de 3 sofridas por jogo, então é muito melhor na hora que você trabalhar com as assistências, você trabalhar com esses jogadores que de fato vão fazer conexões com pontuadores que pontuam bem por dentro. E esses próprios pontuadores bons aí, né, no caso, eu até citei aqui as bolas de 3 que eles sofrem para shooting guards especialmente, eu ficaria de olho ali nesses casos somente se fosse um Stephen Curry da vida, tá? Porque por mais que ele seja armador, ele não tem a característica de um Shea, de um Doncic, por exemplo, são características diferentes. Eu gosto de trabalhar contra o Sacramento Kings com esses cestinhas que conduzem mais a bola, conseguem chegar ali até o garrafão, infiltram, ou então pontuam ali no mid-range, carregando a bola, chegando com mais calma para arremessar ali de uma distância mais média. Então, é um time excelente para a gente ser lucrativo e acho que você precisa ficar de olho em todos os jogos do Sacramento Kings nessa temporada, pelo menos até eles mudarem os seus jogadores em si. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Tem links aí na descrição de diversas casas de aposta, cupom cesta de trade ou então apenas crie o seu cadastro através do link que vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. É sempre bom você ter uma casinha de aposta ali diferente para poder pegar linhas diferenciadas, mercados diferenciados ou odds até superiores, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!